nome é Tasso, né? Tasso Roquete. Eu trabalho aqui na cooperativa Castrolanda há aproximadamente 7 anos. Exerço hoje a função de coordenador de produção, então sou responsável pela parte industrial aqui da Rações Castrolanda. Por que em determinados momentos, né, considerando o mesmo lote de ração, eu recebo uma ração mais farelada e, ora, uma ração mais peletizada, sendo que eu comprei uma ração peletizada. Então, por que às vezes eu recebo um lote de ração que é para ser peletizado, eu recebo ele na forma farelada ou não tão peletizado quanto eu gostaria? Então, para explicar esse efeito, acontece 3 causas principais dentro desse processo de industrialização e faz com que o pellet não chegue numa qualidade às vezes desejada pelo cliente ou pelo produtor. Então, um dos problemas que pode acontecer, ele está relacionado a falhas de operação, né? Então, dentro desse processo de pelletização, a gente pode ter uma ração que não resfriou da forma que teria que resfriar, uma ração que daqui a pouco ela foi processada de uma velocidade maior do que ela precisaria ou que poderia ser processada, né? Então, dentre os fatores operacionais, existe uma gama muito grande de situações que podem causar esse pellet não tão resistente, né? Outro fator que também está inerente a processo é a questão realmente da formulação. Então, quando a gente pega uma formulação que ela está muito baseada naquela fase do animal em energia, ou seja, que a gente precisa dar para aquele animal energia, normalmente se usa como forma de energia na ração, um dos ingredientes que se utiliza é o óleo, né? Então pode ser o óleo vegetal, o óleo animal. Mas a hora que a gente faz a inclusão desse óleo na ração, é uma questão natural também, né? O que acontece? Essa ração ela fica um pouco mais frágil, principalmente se a gente resolve elevar um pouco essa energia com fonte de óleo. Então esse seria o segundo fator que faz a ração não ter um pellet tão consistente ao chegar na propriedade. Mas hoje eu vim aqui para comentar e para falar para vocês o terceiro item que faz com que essa ração não chegue com a qualidade tão elevada e que muitas vezes ela é desconhecida por grande parte do público, né? Então, dentro do processo de fabricação, né, a gente tem uma etapa de expedição. Então, o que é essa etapa de expedição? É quando a ração já passou por todo esse processo e ela está indo para o silo de expedição para depois ser carregada nos caminhões. Então, na hora que essa ração está chegando no silo de expedição, imagine que nós estamos falando de um silo de 20, 30, 40, 50 toneladas, né? Então silos robustos. O que acontece? Principalmente nas indústrias de grande porte, e Rações Castrolanda se enquadra nesse patamar, acontece um efeito de segregação dessa ração dentro do silo. Então, para explicar melhor para vocês, né? Então, a ração, imagine que a ração está chegando por gravidade, aqui nós temos um silo, né? No centro do silo, sempre vai cair a porção mais farelada da ração. Então, nós estamos falando que já na etapa anterior de pelletização, essa ração ela vai sair com 5 a 10% de finos. Então, quando ela está chegando essa ração no silo de expedição, acontece um efeito também físico da ração, onde a parte farelada ela se concentra no centro do silo, né? E a parte pelletizada ela acaba escorrendo para as laterais do silo, né? Então a gente faz esse efeito de concentração em uma parte e dispersão no outro. No momento que a gente faz o carregamento dessa ração, o que acontece? Então a ração está sendo lá expedida. As primeiras cargas, ou seja, aquele primeiro caminhão que a gente vai carregar, ou a primeira caixa do caminhão que a gente vai carregar, essa porção mais farelada, por ela estar no centro, né, ela acaba sendo expedida primeiro, né? Então, o produtor que receber aquela primeira porção, infelizmente, ele vai pegar um produto com menor percentual de pellets. À medida que esse carregamento vai acontecendo, que a ração vai fluindo no carregamento, aquele pellet que escorreu na lateral, ele vai novamente concentrar no meio, né? Vai fazer o efeito físico e vai concentrar no meio.
Então, em um mesmo lote de ração, em determinados momentos eu tenho ração mais farelada e em determinados momentos eu tenho ração mais pelletizada. Eu espero ter ajudado vocês no esclarecimento dessa dúvida, que é uma dúvida frequente dos nossos produtores e também de produtores que recebem ração de outras empresas, de outras indústrias, né? E é um efeito particular da indústria e que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento. Então, pessoal, eu gostaria novamente de agradecer vocês pela pergunta, né, por ter a oportunidade de conversar. Já adianto para vocês que a gente está à disposição, então, por favor, nos mandem perguntas, né, dúvidas, sugestões, né? A gente vai estar sempre aqui para poder auxiliar e poder tratar um pouco dos assuntos relacionados a rações. Obrigado.